hoje, eu escolhi uma palavra com a qual assim o Senhor tem me tocado durante um bom tempo. E como nós aqui, que estamos sempre à frente para pregar, para trazer uma palavra, nós sempre pedimos ao Espírito Santo que Ele esteja nos direcionando e Ele falando através da nossa boca. Amém? E para hoje, como título dessa pregação, eu escolhi confiança no cuidado de Deus. Confiança no cuidado de Deus. E a palavra central é um salmo bastante conhecido, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Vamos ler? Quem puder abrir a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Nós temos neste salmo e em muitos outros a vida de Davi, o exemplo de Davi. Davi, ele foi um homem muito usado por Deus, segundo o coração de Deus, enquanto Saul foi um rei escolhido pelo povo, Davi foi um rei escolhido pelo próprio Deus, para guiar o povo de Israel. E, embora ele tenha sido ungido rei, embora ele tenha sido pastor de ovelhas, ele foi ainda um grande poeta. Ele tinha ali com ele a sensibilidade, a delicadeza de poder assim expor aquilo que ele sentia pelo Senhor. E ele pôde também trazer para nós quem é Deus, né? Quem é esse pastor. E no Salmo 23, nós temos ali um pouco disso, um pouco do que Davi deixou para nós. O Salmo 23 é um dos salmos mais citados ou pronunciados no meio cristão. Muitos de nós fazem desse salmo uma oração e já memorizam os seus 6 versículos, não é mesmo? Alguns até deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, conforme a necessidade. E aí, nós vemos que este salmo, ele não foi apenas escrito para ser lido, para ser pronunciado como um poema bonito. Na verdade, esse salmo ele pode guiar as nossas orações, as nossas vidas, o nosso caminhar com Deus, seja nos dias bons, seja nos dias ruins. Afinal, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para a fé, levando-nos a uma intimidade maior com o Senhor. Ultimamente, o que é que nós temos aqui, né? O que nós temos aprendido com a palavra de Deus?
nós temos visto muito a necessidade, principalmente nesses últimos tempos, de nos aproximarmos de Deus, de sermos mais íntimos dele. E com o Salmo 23, acontece exatamente isso. Então, nós precisamos entender o que o rei Davi quis revelar para nós sobre o nosso Senhor, o nosso pastor, o bom pastor. Amém? É importante destacar que o Salmo 23, ele não fala primeiramente de nós. Nós não somos o centro desse salmo. O centro é Deus. O centro é o bom pastor. E quem é ele? Já no início há uma apresentação de quem é Deus, de forma a exaltá-lo. Davi já começa: o Senhor é o meu pastor. O meu pastor, em quem pela fé ele confia. E é também um convite para aqueles que precisam do quê? Que precisam de descanso, tanto físico quanto espiritual. O nosso pastor é o nosso refrigério, ele refrigera a nossa alma. Para quem precisa de caminho, porque ele nos guia pelas veredas da justiça, de proteção, né? Quando nós atravessamos algum vale, o vale da sombra da morte, de comunhão na mesa do nosso anfitrião, de segurança eterna, porque na casa do Senhor nós habitaremos para sempre. Amém? Então, este salmo, ele traz Deus como pastor. Neste salmo, Deus é adorado pelo que ele é, e ele é louvado pelo que ele faz por nós, suas ovelhas. Porque nós somos ovelhas do aprisco do Senhor, do curral do Senhor. Nós fazemos parte do rebanho do bom pastor. E Davi, autor deste salmo, ele começa exaltando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é o versículo 1 do salmo. Nós podemos dizer que é uma forma de iniciar uma oração, adorando a Deus pelo que ele é, e já louvando, quando nós lemos ali, o nada me faltará. É uma aplicação prática daquilo que Deus faz, é uma aplicação prática dos atributos do Senhor, o nada me faltará. E quais são os atributos do Senhor? Da provisão, da suficiência de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade, da bondade e de seu cuidado. Algo muito interessante neste versículo, e eu gostaria que colocassem aqui o versículo 1 do Salmo 23, é um sinal de pontuação. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Nós podemos dizer que esse ponto e vírgula, ele tem todo um significado. E aqui eu faço uma observação em particular. Nós, às vezes, encontramos, em algumas traduções, e algumas pessoas, ao ler, mesmo às vezes ela encontrando o ponto e vírgula, há ali a colocação de uma palavrinha, de uma única letra, que é o E, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que, naquelas versões mais antigas, vem com ponto e vírgula. E o E, para mim, ele tem um significado diferente do ponto e vírgula. Pelo menos estudando essa parte da gramática, eu posso dizer que há aí um significado diferente. Então, quando eu tenho o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é como se eu estivesse acrescentando, adicionando algo a mais. O Senhor é o meu pastor e também nada me faltará.
Agora, com o ponto e vírgula, pelo que eu entendo deste sinal, nós temos um significado bem diferente desse e, né, que é uma conjunção. Ele pode significar uma conclusão. Quer ver? O Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor. Isso significa que nada me faltará. Então, o ponto e vírgula parece que ele deixa, né, essa parte ainda com uma profundidade que com a conjunção e nós não temos. Mas é o que eu disse. É uma observação minha particular que eu estou passando para vocês e que, meditando na palavra, eu senti dessa maneira. Outro item importante relacionado a este salmo é que existe uma divergência quanto à segunda parte deste versículo, que é o nada me faltará, entre estudiosos da palavra do Senhor, quanto à sua tradução ou interpretação do texto original do hebraico, apresentando outras duas versões, outras duas traduções para essa segunda parte do versículo. Uma informação importante é de que o verbo faltar, então, primeiramente, nós vamos falar desta versão, tá? Nada me faltará. Então, olha só, o verbo faltar, né? Nada me faltará. Está até no tempo futuro. Uma informação que nós temos é que no hebraico, esse verbo, ele não comporta o significado de ter falta de alguma coisa. É como se esse verbo, ele fosse intransitivo, ele morresse ali, né? Então, ele não tem complemento, então, ele não poderia ter o significado de falta de alguma coisa. E eu concordo porque nós vemos na palavra de Deus que os seus filhos, eles passaram por situações adversas, por circunstâncias adversas, quanto a esse tipo de provisão. Nada me faltará. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele afirma em Filipenses 4, 11 e 13, não precisa colocar, ele afirma ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, e ainda ele termina dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui ele não está falando desse tipo de provisão. Por isso, alguns estudiosos chegam a dizer que essa tradução, o nada me faltará, chega a ser até uma interpretação egoísta. Uma segunda tradução traz para essa parte do versículo, essa segunda parte do versículo primeiro, o sentido de alguma coisa ou alguém vir a faltar. Alguém vir a faltar. Também com o sentido de morrer. Então, teríamos o salmista afirmando: o Senhor é o meu pastor, não faltarei, eu não morrerei, eu não me perderei pelo caminho. Permanecerei vivo, porque o Senhor é o meu pastor. Estarei na casa do Senhor. E por que essa versão? O salmista, ele fala do vale da sombra da morte, da mesa na presença de seus inimigos, e no final de estar na casa do Senhor, ou seja, de chegar a estes lugares são e salvo. O salmista não morrerá, porque o Senhor, como seu pastor, o protegerá, o revigorará. Mas para esta noite, nós vamos considerar a terceira das traduções defendidas, que é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele quem não me faltará? O Senhor. Reforçando a importância até do ponto de vírgula, no ponto e vírgula, né? Portanto, tornando o versículo no original hebraico, nós teríamos o seguinte: Adonai
meu Deus, amigo íntimo não faltará. Então, no original hebraico, existe aí essa tradução. Nós podemos confiar. Não me faltará o amigo íntimo, o meu Deus. Então, o Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará. É Deus quem não nos faltará. E não o nada nos faltará. Então, diante dessa versão, o que é que nós vemos? Que Davi, ele inicia com essa metáfora, com base em sua vivência enquanto pastor de ovelhas. Ele conhece intimamente o ofício de pastor, era a profissão dele. Ele cuidou das ovelhas de seu pai. Ele sabia o que é guiar, o que é proteger, o que é cuidar de ovelhas. O seu mundo, qual era o seu mundo? Eram as ovelhas, eram os predadores, o vale com seus perigos. Ele sabia que as ovelhas dependiam exclusivamente de um pastor para a sua sobrevivência. E o que é sobrevivência? É o ato de permanecer viva, com qualidade de quem o faz. Seja após um desastre, em uma adaptação, seja numa condição psicológica de proteção contra traumas e estresse. Por isso que essa terceira versão, ele não me faltará, quer dizer, Deus não me faltará, é que cabe melhor nessa segunda parte. O pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome, e elas conhecem a sua voz, de modo que se houver, olha só o que eu descobri, se houver ovelhas misturadas em um curral de diferentes pastores, só sairão aquelas que forem chamadas por seu pastor. Olha como elas conhecem a voz do pastor. Trata-se de um vínculo muito forte. Davi conhecia esse vínculo, ele sabia como funcionava, e ele transferiu isso que ele vivia ali diariamente com as ovelhas para a pessoa de Deus. E ele coloca Deus como o pastor, seu pastor, pois ele vivia em profunda comunhão com seu pastor, assim como acontecia entre ele e as suas ovelhas. Nós precisamos conhecer o nosso pastor. Como ovelhas, nós precisamos aprender a ouvir sua voz e a obedecer, porque quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela obedece, ela vai até ele. E, principalmente, nós precisamos saber que ele nunca nos faltará. Deus nunca nos faltará. Ontem, do nada, dentro do carro, apareceu para mim um testemunho de um canal do YouTube que eu sigo, que o rapaz traz assim, uma série de testemunhos. E apareceu um de uma moça pregadora. Ela estava desviada junto com outros 3, como ela mesma diz, 3 desviados. E eles estavam planejando de irem a um baile funk. Ela, a princípio, não queria, falou que não tinha dinheiro, mas nessas horas sempre tem um pobre para pagar, né? E aí foram ao baile funk. Chegando no local, ela olhou do lado e ela viu que havia uma igreja, e justamente uma igreja na qual ela já tinha pregado anos atrás. E aí, aquilo lá mexeu muito com ela já não queria entrar, ela queria ir embora, mas os amigos insistiram e acabaram entrando. Ela disse que ficou lá, né, ouvindo o tuti-tuti, lá do funk, e nisso ela ficou meio que deslocada, conversando com uma amiga, mais 2 amigos. E não demorou muito, ela disse que ouviu bem alto chamarem o nome dela. Caroline,
E no que ela virou para ver, ela viu um anjo parado de pé diante dela. E no fundo, o grupo tocando, cantando, conduzindo ali o baile, mas ela não ouvia mais nada do baile. Ela tinha ali somente o anjo, e o anjo passou a conversar com ela. Aliás, este anjo, ele diz o seguinte, ele diz para ela, eu avisei você o que poderia acontecer, você sabia o que poderia acontecer se você se desviasse dos caminhos do Altíssimo. Eu avisei você. Você não foi criada para isso. Os planos de Deus são outros. E nesse momento, quando ela fala, não aparece a pessoa com quem ela fala, né, o seu interlocutor, ela fala assim, quando ela vê o anjo, ela fala assim para ele, você acredite se você quiser, eu vi o anjo. E diz que chega uma hora, ela fala, nossa, há um anjo aqui. E uma amiga que estava junto falou, sim, tem um anjo aqui. Eu estou sentindo, eu estou arrepiada. E aí, depois disso, resolveram ir embora. Ela disse que ela voltou para os caminhos do Senhor. Ela voltou para o aprisco do Senhor. E até aqueles amigos ali também voltaram. Então, a bênção que ela recebeu naquele momento foi estendida também para aqueles amigos. E o que é que nós podemos tirar desse testemunho? Que a ovelha desgarrada, ela é resgatada pelo pastor. Quando ela fala para o interlocutor dela, com quem ela conversa, olha, você agora acredite se quiser, eu vi um anjo, ele falou comigo, ele chamou meu nome, Caroline. O que isso significa? Que o nosso pastor nos chama pelo nosso nome. E o que ela passou é um exemplo do que Davi retrata nesse salmo. Ele fala da relação entre o pastor e a ovelha, do vínculo que existe entre os dois, dessa dependência exclusiva por parte da ovelha de seu pastor. Nós vemos, aliás, que o salmo, ele fala da proteção do pastor contra o mal, que possa estar ao derredor da sua ovelha, da confiança que a ovelha tem no seu pastor. É óbvio que o pastor, ele zela pelos cuidados básicos. Não é o nada que me faltará, mas aqueles cuidados básicos. Quais são eles? Os de alimentar suas ovelhas, zelar por sua saúde. Porém, este salmo, ele vai além desses cuidados. Ele fala do relacionamento íntimo entre o pastor e a ovelha. E isso implica na presença do pastor, na presença do Senhor, o tempo todo. E é essa presença que afasta as consequências de qualquer situação adversa que nós estejamos passando. A ansiedade. Em Mateus 6, 25 ao 34, também não precisa colocar, Jesus diz que os gentios, procuram por essas coisas que nos deixam muitas vezes ansiosos. Que coisas são essas? O que vestir, o que comer. E nesse capítulo de Mateus, nesses versículos, Jesus, ele fala exatamente isso. Ele fala que não é para nós andarmos ansiosos, preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Aí ele cita os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu de tanta beleza. Ele fala das aves dos céus, que têm o seu alimento ali diário. Ele fala também que é para nós buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino. E todas as demais coisas
nos serão acrescentadas. Então, nós não precisamos ficar ansiosos com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. E aí, no final, ele fala, num desses versículos finais, ele fala que os gentios é que procuram essas coisas, não nós. Porque nós confiamos no nosso Deus, no nosso pastor. Temos que saber que dependemos exclusivamente dele. E o pastor, né, ele salva a ovelha quando ela está em perigo. É uma outra parte da qual o Salmo 23 fala. Assim como Deus, por meio de Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, ele nos salva da morte eterna e de outros perigos também enquanto nós estivermos aqui na terra. E essa salvação, ela só pode ser mantida por meio de uma relação íntima e de confiança com o Pai, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Esse, portanto, é o convite. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos permanecer com Ele, nós precisamos permanecer nele, como ovelhas do aprisco do bom pastor. E isso nos faz lembrar também de uma outra palavra, da palavra da videira verdadeira, que é Cristo, e nós, os ramos, João 15, né? É disso que fala também o Salmo 23. Toda palavra tem como centro a salvação por meio de Cristo, o bom pastor. Porém, reforçando sempre a necessidade de uma relação de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E todo esse cuidado do pastor é para que possamos permanecer firmes nele, crescermos espiritualmente, para não perdermos a nossa salvação. Uma outra palavra que também está articulada com esse salmo é João 10, 27 a 29. Jesus afirma o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-lo. Eu e o Pai somos um. Então Jesus é o bom pastor, junto com Deus, nosso Pai. Só nós mesmos, enquanto ovelhas, podemos deixar o aprisco. Então, há uma parte que cabe a nós, que depende de nós. Assim como as ovelhas dependem do pastor, nós dependemos de Deus para tudo. Não significa que nós seremos poupadas de quaisquer necessidades, do vale da sombra da morte, do confronto com o inimigo. Não. Antes, nós dependeremos de Deus para atravessarmos os vales mais sombrios, as situações adversas que nós gostaríamos de pular em nossas vidas. Quem é que gosta de confronto? Quem é que gosta de luta? Nós fomos acostumados no conforto. E aí nós temos que sair da zona de conforto muitas vezes. E não é algo, muitas vezes nós culpamos o inimigo, culpamos o outro, mas é Deus ali na frente. E se Ele permite, é porque Ele quer que nós passemos por isso. Ele diz que não nos faltará. Ele estará conosco todos os dias. É o que está escrito lá em Mateus 28, 20. Deus nos promete a sua presença plena e diária. O descanso da alma não vem da ausência de problemas. Problemas nós vamos ter.
mas da presença do Senhor. É Ele quem nos faz deitar, mesmo quando tudo ao redor parece assustador. Há pesos que muitas vezes carregamos e que não foram feitos para nós. Há pesos que estão sobre as nossas costas, que estão pesando a nossa alma. E não foi Deus que mandou, não foi Deus que enviou. Muitas vezes, como ovelhas, nós é que acabamos nos deixando atrair por outras mesas, por conselhos errados, e acabamos adquirindo esses pesos. Este salmo é um convite para estarmos com Deus continuamente, perpetuamente, em seu aprisco, em seu curral. O lugar das ovelhas é com o bom pastor. E quando se fala em bom pastor, eu me lembro daquela resposta que Jesus deu para o jovem rico, quando ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus fala, bom só Deus. E eu me lembro também de uma pregação que eu ouvi há muito tempo, em que o pregador dizia que o pastor, muitas vezes, quando ele via que a ovelha não tinha jeito, era muito rebelde, fugia muito, ele quebrava as pernas da ovelha. Mas isso não condiz com o bom pastor. Isso é uma forma cruel. E aí nós vemos que não é bíblico. Faz muito tempo que eu escutei isso. O que é que o Senhor, como pastor, Ele acaba permitindo? Às vezes, por escolha nossa, por decisão nossa, nós acabamos pegando um caminho que não nos conserva dentro do aprisco, que não nos mantém no aprisco. Nós pegamos um caminho desvirtualizado, alguma coisa assim, e acabamos nos perdendo. E aí somos feridos, somos machucados, acabamos tendo sérios problemas, mas não é o Senhor, né, que acaba quebrando as pernas da ovelha. Ele, sendo um pastor, ele é sempre presente e protetor. Ele nos ensina como precisamos nos relacionar com ele, assim como Davi devia se relacionar com as suas ovelhas, dando, se preciso fosse, sua vida por elas, enfrentando todos os perigos que as ameaçavam. Enquanto ovelhas do bom pastor, nós tudo podemos, porque nele nós somos fortalecidos, fortalecidas. Não precisamos ter medo do vale da sombra da morte, do que irá nos faltar, porque Ele irá prover, Ele proverá segundo nossas necessidades e sua fidelidade. Deus, Ele é fiel. Está lá em Filipenses 4:19. Às vezes não é como nós imaginamos. Eu fico imaginando Davi. Ele jamais pensou no que comer e no que vestir. Eu fico imaginando, ele jamais deve ter dito, Senhor, meu pastor, eu quero uma capa azul igualzinha de Saul. Ele jamais iria pedir algo assim. A provisão a que Davi se refere é outra. Pode ser principalmente uma necessidade de alma, uma falta na alma. E aqui eu abro um parênteses para sair dessa palavra e adentrar numa outra passagem, em outras passagens da Bíblia. Ao lermos sobre os encontros planejados por Jesus com aqueles que precisavam conhecê-lo, quais são, né? Temos vários, vamos citar alguns aqui. A mulher samaritana, o gadareno, Zaqueu, o cego, o leproso.
nós constatamos que aquelas pessoas, elas tinham falta, sim. E não era falta de comida, não era falta de alimento, não era falta do que vestir. A falta era de outro nível, era da alma, era uma falta na alma. E eu creio que Deus, Ele trabalha muito isso em nós. A mulher samaritana, por exemplo, ela tinha uma falta em sua alma, que Jesus preencheu. Ela se tornou outra pessoa, uma ovelha do Senhor. Ela tentava preencher de outra forma, e nós sabemos de que forma ela tentava preencher essa falta na alma dela. Mas aí Jesus veio com a água da vida, e ela se tornou uma difusora do Messias. O gadareno, ao ser liberto dos demônios, ele tornou-se em seu juízo perfeito. Ele já não era mais visto como alguém marginalizado, até mesmo pela família que já tinha desistido dele. E aí ele implorou para ir com Jesus, porém o Senhor o orientou a voltar aos seus e anunciar o que ele fizera. Então nós percebemos nesses encontros que cada um tinha, na verdade, a falta de Jesus, a falta da presença do pastor. Mas, como eles ainda não entendiam, e muitas vezes nós não entendemos, nós costumamos dar outros nomes para essas faltas. Ah, se eu tivesse um carro meu, um carro novo. Ah, se eu tivesse uma casa que eu pudesse chamar de minha. Então, Deus, Ele não pode faltar. Ele disse, buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a falta, essa falta, na verdade, é que o Senhor não nos falte. Ele não nos faltará. O pastor é o único que satisfaz a nossa alma. Podemos dizer que em nossas aflições, em nossas faltas de alma, o bom pastor nos faz o quê? Salmo 23, 2, 3. Vamos relembrar o que diz o Salmo 23, 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? A nossa água, irmãos, irmãs, a nossa água é Cristo. É a água que mata a sede de nossa alma. E nós precisamos desse descanso até para dormir. Até para dormir. Os pastos verdejantes simbolizam o descanso, a provisão, a segurança, a paz espiritual. Jesus disse em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele continua, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como se sente uma pessoa cansada, sobrecarregada? Ela se sente oprimida, fraca, incapaz. O caso é mais espiritual que físico. Eu sei que fica, aqueles cuidados básicos. E eu creio que Deus, Ele cuida daquilo que é óbvio, do básico, do comum. Mas Ele cuida também e principalmente do extraordinário. Ele cuida das nossas necessidades, da alma. Muitas vezes a ovelha, ela se perdia pelo caminho, ela se distraía e não voltava ao curral.
Davi ia atrás dessa ovelha desgarrada e a trazia de volta. Davi, como ovelha, ele sofreu. E sofreu muito, viu? Não foi por uma semana, não foi por um mês, não foi por um semestre, não foi por um ano. Ele sofreu, ele se perdeu. Por várias vezes ele esteve diante da morte. E Deus, como seu pastor, fez o quê? Fez o mesmo que ele fazia com as suas ovelhas. Ele trouxe Davi de volta ao descanso, a esse lugar de descanso. E essa atitude do pastor demonstra cuidado e lealdade com o rebanho que está sob os seus cuidados. Vocês acham que Deus vai falhar conosco? Será que Deus vai falhar conosco? Deus, ele é fiel. Ele cumpre o que nos promete. E aquilo que ele tem para nós, diz na Bíblia que é muito maior do que nós imaginamos. Se você imagina algo para acontecer na sua vida e faz parte daquilo que Deus tem para você, você pode ter certeza que se você considera o que você imagina, o que você planeja, algo alto, grande, é muito maior o que Deus tem para você. É muito maior. Então, assim como Deus é fiel, nós não podemos nos afastar da sua presença. Por quê? Porque correremos riscos que podem ser fatais para nós. Nós somos ovelhas, as ovelhas são inteligentes, né? Eu pesquisei a esse respeito, mas elas são também vulneráveis. Elas estão sempre em constantes perigos. Nós temos um inimigo, irmãos, irmãs. Nós temos um inimigo de alma. Então, há um perigo. Aí existe a nossa vulnerabilidade. Aí está a nossa vulnerabilidade. Mas nós temos também as nossas características que nós herdamos de Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. A ovelha, ela tem a lã, com a lã ela protege, ela tem o leite, com o leite ela alimenta, ela se reproduz, faz o rebanho crescer. Nós temos o cordeiro maior, como disse aqui o Felipe, o nosso irmão mais velho, Jesus, que morreu por nós. Então, nós temos conosco o fruto do Espírito Santo. E algo que é interessante aqui nessa parte, que nós precisamos tomar cuidado, é que Davi, ele não conseguiu resgatar todas as ovelhas que se perderam, tá? Nem Deus conseguirá, nem Deus. Por quê? Há casos que dependem só da ovelha. A ovelha, ela precisa reconhecer-se ovelha. Ela precisa ouvir a voz do pastor e obedecer. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor como ovelhas, nós devemos segui-lo. Nós devemos ir até ele. Então, quando nós nos reconhecemos como ovelha do bom pastor, ele não permitirá que a verdadeira ovelha seja arrancada de junto dele. Foi aquilo que nós já lemos aqui. Foi Deus quem deu a ele a ovelha. E ele nos chama pelo nome, e nós precisamos ouvi-lo, ser obediente à sua voz. Por isso este salmo fala do que vai além do básico, e muitas vezes oramos este salmo suplicando por bênçãos materiais. Porém, as maiores bênçãos são aquelas que nos curam, que curam a alma, que nos livram da morte, das ciladas do inimigo, aquela que nos preparam e nos fazem permanecer como ovelhas no aprisco. O bom pastor nos convida a descansar nele, como Davi chamava as ovelhas para se recolherem. Esse tempo é necessário para nós. Nós precisamos aprender a ouvir, aprender a parar, aprender a confiar na voz do nosso pastor, para descansarmos nele
esperarmos tudo nele e nos prepararmos para vencer o vale. Isso não significa que nós seremos ovelhas apáticas, passivas. Já que Deus tem que fazer tudo, eu vou só confiar. Não é assim. Assim como as ovelhas davam os frutos, nós também. O que significa nos prepararmos? Nós nos mantermos em oração, lendo a palavra, em súplicas, quando enfrentamos uma situação adversa, no jejum. Então, não é simplesmente confiar. Esperar em Deus não significa um ato de passividade, é algo ativo. E o que é esse vale, né? O que é passar pelo vale da sombra da morte? Quando ignoramos a voz do pastor, nosso coração pode receber influências de fora e nos tornamos como ovelhas dominadas pelo medo, pela ansiedade, sentindo-se abandonadas. Deus, Ele não irá nos privar dos vales, deste vale e de nenhum outro vale. E o problema, como já foi dito aqui, não é a ausência de Deus, pois Ele prometeu não nos faltar. O problema é que, por algum motivo, nós deixamos de ouvir a sua voz. É o que aconteceu com a moça, a pregadora, que se desviou, que eu coloquei aqui o testemunho dela. Quando não ouvimos o pastor, nós saímos do aprisco, nos perdemos e não sabemos sozinhos voltar ao pastos verdejantes, as águas de descanso que refrigera a nossa alma. Ele nos guia com a sua voz e Ele tem armas. Quais são as armas do bom pastor? O cajado. O que mais? Salmo 23, 4, né? O bordão. Vamos ler? Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Dizem que o cajado, ele servia principalmente para guiar e corrigir as ovelhas. E como que o pastor fazia isso? Ele tocava com o cajado as suas patas, para que elas retornassem ao caminho certo. Ele usava também para protegê-las, afastando animais selvagens. Ele usava também para resgatá-las, puxando-as quando ficavam presas em locais de difícil acesso. Às vezes elas entravam em um buraco, ele ia lá com o cajado, que ele tem uma parte curvada, né? E acabava puxando-as com força e precisão, né? Mas, além do cajado, Davi, ele tinha também uma outra arma. Alguém sabe o nome? O bordão, muitas vezes, é sinônimo de cajado, porém falam que ele é um pouco diferente. Ele mais é uma vara, né? Tanto que em algumas traduções vem como vara. Então, ele se apoiava nessa vara, o pastor também usava para várias situações, assim como o cajado. Tá? Porém, ele tinha uma outra arma, porque ele também teve que lutar contra urso e leão. E aí o cajado não ia funcionar. Então, além do cajado, Davi tinha também a funda com a qual ele lançava pedras, com força e precisão, salvando as ovelhas da boca de ursos, leões e outros inimigos. Davi sabia do que estava falando. Ele travou muitas batalhas, ele enfrentou gigantes e homens, sofreu perseguições até de familiares, traições, perdas, fugas. Davi sabia que o pastor conduziria pelo caminho, para que ele pudesse chegar no final são e salvo. O vale
significa o caos. E o que é o caos? O caos é aquele lugar onde reina a desordem, a confusão. E ainda que o caos esteja fora de nós, seja algo externo, o desespero está dentro da alma. O desespero, ele não acontece fora. Então, o caos, ele provoca esse desespero que acontece em nós, na nossa alma, no nosso coração. É a rotina que vai nos destruindo, é ou não é? A gente já acorda de segunda-feira de manhã não querendo ir trabalhar, não querendo se levantar. As notícias que vão nos assustando e a fé e a confiança enfraquecendo. Nós estamos em constante vulnerabilidade, em constante perigo, porque muitas vezes passamos a acreditar nas circunstâncias, nessas situações adversas que nos cercam. Nós passamos por situações que não são confortáveis, que fazem com que saiamos dessa zona de conforto. E se nossa confiança não estiver em Deus, nós seremos derrotados. Um pequeno problema e já nos abalamos, ao invés de descansarmos no Senhor. E só Deus pode nos livrar com seu cuidado constante. Ele é a nossa segurança real e espiritual. Jesus disse, João 15:5. Vamos ler só o finalzinho. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é o caminho e nós precisamos de direção. Ele é o caminho. Ele é a nossa força. É Ele que nos carrega. Foi Ele quem se entregou pelo rebanho todo como nosso pastor. Nós devemos tudo a Ele. Salmo 23:5. Davi traz ainda uma importante bênção da parte de Deus para nós. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quem vive como ovelha, na intimidade com o pastor, não foge da batalha, porque sabe que Deus tem as armas para lhe dar a vitória. Deus, Ele não apenas nos protege, mas Ele nos honra. Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele honra o seu povo diante dos adversários. Neste versículo, Deus confirma sua unção e faz o cálice transbordar. E o que seria o cálice transbordar? Seria abundância, favor e alegria. É um momento em que a pessoa, ela tem ali o cálice para beber, para se sentir alegre. Davi sabia da promessa, quando ele fala aqui da unção, unges-me a cabeça com óleo. Ele sabia que ele carregava uma unção. Ele tinha sido ungido rei sobre Israel. Por isso ele confiava. Deus, ele prepara bênçãos, mesmo nos ambientes que nos parecem hostis. Mesmo naquelas situações em que nós vemos tudo desmoronar. Você pode confiar na vitória que Ele traz. E há uma palavra na Bíblia, quem puder eu vou pedir para abrir, que mostra essa confiança total que Davi tinha em Deus. Essa confiança, ela é poderosa. E além de livrar Davi da morte, fez com que ele saísse vitorioso, honrado. É Samuel 17, 42, 51. Aquilo que ele fala no Salmo 23 é aquilo que ele experimentou. E aí nós temos, eu vou ler aqui pelo que eu coloquei, pela versão que eu usei, mas se vocês quiserem ir acompanhando. Olhando o filisteu,
e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Mas ele era pequeno, ele era um moço bem jovem. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Ele tinha a funda dele na mão. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aqui nós vemos que não foi exatamente a funda e a pedra que matou o gigante, mas Deus. Com a declaração de Davi, o gigante foi abatido e toda a Filistéia foi envergonhada. Foi a palavra que matou o filisteu. A palavra de confiança que Davi proferiu contra o filisteu. Se antes zombavam do povo de Deus, né? Com Davi, Deus restituiu a honra de todo o povo. Davi foi abençoado e a bênção foi estendida a todo o povo. Mais uma vez, eu afirmo que quem tem as armas é Deus. Assim como Deus usa a palavra, como Ele usou a palavra para criar o que nós temos hoje, para nos criar, Ele também usa a palavra na guerra que nós travamos, nas batalhas de todo dia. E enquanto Ele quer nos honrar, preparando uma mesa diante dos nossos adversários, para fazer o cálice transbordar, nós queremos pular todas as etapas de confronto, que significam batalhar, a fim de evitar as mesmas batalhas que o Senhor quer usar para crescermos enquanto ovelhas de seu aprisco. E aí, para finalizar este salmo, Davi, ele revela qual o verdadeiro lugar em que temos que permanecer. Salmo 23, 6, o último versículo. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus, Ele nos concede um lugar seguro para todo sempre, sua casa. É um lugar também em que reina a bondade, a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele é fiel.
Aqui neste versículo, no versículo 6, nós podemos também fazer uma analogia e voltarmos lá ao versículo 1, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, onde Deus nos revigora, onde temos nossa alma refrigerada. A casa do Senhor é o nosso aprisco, é o lugar que se traduz em alívio, em consolo, restauração da alma. Nós podemos estar passando por momentos de grande dificuldade, de tristeza ou cansaço, mas o convite é para nos mantermos descansados no Senhor. Ele não nos faltará. E aí eu coloco para vocês: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada nos faltará? Ou, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, Ele não nos faltará. Eu gostaria que nesse momento, quem pudesse, fizesse uma reflexão, baixasse as suas cabeças, fechasse os seus olhos. Gostaria que cada um se aproximasse nesse momento do Santíssimo e refletisse. Quando você se encontra em meio ao caos, você se sente constantemente inseguro, insegura, mesmo se considerando ovelha do bom pastor? Você tem deixado a ansiedade, o medo, a sensação de abandono tomarem conta do seu coração, da sua alma? Você não pode ignorar a voz do pastor. A sua alma precisa estar em plena sintonia com Ele, para desfrutar da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso, ore, peça a Deus que preencha a sua falta, a falta que é a presença de Deus. Não é falta de comida, irmãos, não é falta do que vestir, não é falta de dinheiro. Você não consegue descansar no Senhor, mesmo quando está tudo bem, reconhecendo que Ele está cercado de bênçãos. Fica inquieto, inquieta o tempo todo, como se sentisse falta de algo, ou com algum incômodo. Lembre-se novamente, você não pode ignorar a voz do seu pastor. A sua alma precisa estar em plena sintonia com Ele, para não perder a confiança no cuidado dEle. Peça a Deus pela sua presença. Você tenta se alimentar de outras mesas. Você deseja o que tem em outras mesas. Você tem buscado consolo em vozes erradas, em mesas de anfitriões estranhos, deixando-se levar por distrações, por vícios, promessas vazias, para resolver seus problemas. Lembre-se de novo, você não pode ignorar a voz do pastor. Sua alma precisa estar em plena sintonia com Ele, pois só a mesa do Senhor alimenta a sua alma, trazendo proteção e honra. Saiba, irmão, irmã, que Deus ainda fala. Ele fala pela palavra, Ele fala pela oração, Ele fala pelo Espírito, pelo culto, por meio da consciência de uma ovelha que se encontra na intimidade com Ele, o pastor. Muitas vezes, você pode ter amigos cristãos, você pode ter uma família, você pode ter o seu cônjuge,
Mas muitas vezes, nenhuma dessas pessoas vai adiantar. Tem que ser só o pastor. Só assim nós vamos desfrutar da segurança, da paz e da verdadeira comunhão. Por isso, ore, peça ao bom pastor que o guie, que a guie outra vez, que o guie sempre. Como ovelhas de seu aprisco, obedeça. Submeta-se à sua direção, mesmo quando não entender, mesmo quando parecer a você que não é algo bom. Ouvir a voz do pastor é viver. Em Provérbios 3:5, o Senhor nos alerta a confiar nele e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E em Jeremias 29:11, ele reforça que os pensamentos do pastor são de paz e não de mal. Então, já terminando aqui, Deus não nos promete apenas provisão. Estou reforçando aqui. Ele não nos promete apenas proteção, apenas livramento. Ele não nos promete apenas honra. Ele nos promete, acima de todas essas coisas que foram citadas aqui, a sua presença. E o que Ele quer de nós? Confiança. Por isso que eu coloquei esse título para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Confiança no cuidado de Deus. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, que Deus as abençoe e que vocês possam contar sempre com a presença do Senhor. Amém?